Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela. A paz do Senhor, queridos. Boa noite, paz e graça. Estou aqui mais uma noite, né? Para assim fazer a vontade do Senhor, né? Estaremos hoje trazendo uma palavra que tem por intuito na epístola de 1 João, capítulo 3, direcionado pelo pastor Wellington, apostólico Rema. Eu quero que você comigo compartilhe aí ao teu amigo, compartilhe ao teu colega esta live. Antes de começar, eu queria iniciar uma oração nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, nessa hora te entregamos ao Senhor Deus a nossa vida. Queremos, Senhor Deus eterno Pai, te pedir licença para poder entronizarmos, Senhor, para podermos, Senhor Deus, acessar, Senhor Deus eterno Pai, acessar, Senhor Deus, um ambiente celestial nesta hora. Oh, meu Deus eterno, neutraliza toda ação do adversário, neutraliza, Senhor Deus eterno, todo roubador de palavra, neutraliza, Senhor Deus, todo desânimo, todo cansaço. Vem nesta hora, Senhor Deus eterno, de uma forma sobrenatural. Vem de uma forma nesta noite, Senhor, uma forma simples e singela. Senhor Deus eterno, te peço nesta noite, ó Deus eterno, cerca esse lugar com os teus anjos. Cerca, Senhor Deus, esse lugar com os teus anjos. Vem, Senhor Deus, enviando nesta hora, ó Deus, e quebrando, Senhor Deus eterno, paradigma. Vem quebrando, Senhor Deus, protocolo nesta noite. Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor, que a tua presença venha entrar nesse cômodo desta casa e que pessoas possam ser tocadas através desse veículo, dessa live, ó Senhor. Ó Senhor Deus, nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te apresentar a cada pessoa, Senhor Deus eterno, a cada pessoa que está me ouvindo nesta hora, a cada pessoa, Senhor Deus, que se encontra na sua casa, quem sabe, no recanto do seu lar, ó Senhor. Quem sabe ter um dia trabalhoso, um dia de trabalho. Ó Senhor Deus eterno Pai, eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, alcança ele e ela nesta hora. Amém. Vem junto comigo nesta live. Paz do Senhor, Ana Nery. Amém, querida. Estou aqui no Facebook da minha esposa, porque meu celular está com um pouco de defeito, estou sem celular, mas nada que impeça de fazer a vontade do Senhor. Adore-se comigo. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou, escravo não sou mais.
Pai do Senhor, querida Simone, vai compartilhando nesta live para um amigo, para um familiar. Vai compartilhando essa live para uma pessoa que, quem sabe, esteja numa situação difícil. E eu quero te dizer nessa noite, Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Aleluia. Amém, querido. Compartilha essa live para que as pessoas possam ser alcançadas nesta hora. Compartilha essa live. Amém. Oh, glória a Jesus. Estarei cantando os 3 hinos e logo após os hinos estarei trazendo um texto bíblico para meditarmos nessa noite. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Nas trevas me encontrou, e ao seu chamar o meu coração queimou, em seus braços me acolheu, e pra tua mesa você me levou. Adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, me batizaste com o teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizaste com o teu Espírito. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos seu, pra sempre ser. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos seu, pra sempre ser. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, e o Pai das luzes me libertou. Fui adotado como
Pai, nós somos seus, pra sempre ser. O medo já se foi, o medo já se foi, o medo já se foi. Amém, querido? Deus é comigo, Deus é contigo. Não importa a luta, Deus ele sempre está no controle de todas as coisas. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, uma vida pra te oferecer. É muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que limpou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra ti o louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra ter queremos te sentir, queremos te sentir, Yeshua. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que me amou com perfeição da vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor.
águas do teu amor me purifica. Eu quero ser limpo no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do me purifica. Eu quero ser limpo como na mar. Teu poder. Pai do Senhor, querido amado Celso de Jesus, o glória. Boa noite, meu amado, Pai do Senhor. Estou sentindo a presença do Eterno aqui nesse quadro. Esperado por nós, quão precioso Cordeiro de Deus, quão precioso Cordeiro de pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós, e quão precioso Cordeiro de Deus.
Seus olhos são como fogo, o seu amor uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua mão uma espada, está vestido com manto de sangue. Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Só teu nome é doce, só teu nome é doce como mel. Amém, querido. Pai do Senhor está entrando agora com a palavra de Deus, a palavra que traz substância, a palavra que nos põe de pé. O salmista, ele disse que lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Eu quero que você, junto comigo nesta hora, abra sua Bíblia aí na sua casa, onde você esteja, no livro de 1 João, Epístola de 1 João, capítulo 3, que diz assim, aleluia. Os filhos de Deus, que tem por tema os filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vede com grande caridade, nos tem concebido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos, como é, o veremos. Qualquer que nele está, esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos era justa. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer
que aborrece a seu irmão é homicida, e vós não sabeis que nenhum homicida tem permanência nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos nosso coração, que sabendo que o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos a confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos aquilo que é agradável à sua vista. O seu mandamento é este, que creamos no seu Filho, Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amados, essa é uma palavra muito importante para os dias de hoje. E está descrito no Evangelho, na Epístola de João, 1 João capítulo 3. Sabemos que João, ele era um dos discípulos de Jesus. João, ele foi participante do ministério de Jesus, ele viu as maravilhas que Jesus operou naquele tempo, ele viu o manifestar pelas mãos de Jesus, ele viu as palavras, ouviu, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado pelo Mestre. E João, ele descreve essa epístola para a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 João capítulo 3, não é isso? Em 1 João capítulo 3, como eu tinha dito, ele foi escrito por João, um dos discípulos e apóstolos de Cristo. Ele foi participante físico e com seus olhos ele viu as maravilhas, louvado seja Deus, do ministério de Jesus, sendo ele, louvado seja Deus, sendo ele, louvado seja o nome do Senhor, um dos mais chegados, sendo ele um dos mais próximos, porque a Bíblia relata que Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas a Bíblia também nos fala que Jesus, ele andava por algumas ocasiões com 3 desses discípulos. Era um discípulos que permanecia, louvado seja o nome do Senhor, em situações qual os outros discípulos não poderiam estar. Então Jesus, ele era mais próximo de Pedro, Tiago e João. João é aquele que relata as escrituras, esse o qual falamos que ele escreveu, louvado seja o nome do Senhor, essa epístola de 1 João, louvado seja Deus, que tem por nome, louvado seja o meu João, louvado seja o nome do Senhor. Esse João era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Ele era o mais amado dentre os discípulos. Não que os outros não fossem amados, mas sempre, louvado seja o nome do Senhor, havia ali um relacionamento mais intenso e profundo, um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Então, Jesus, ele andava muito, tinha mais proximidade de Pedro, Tiago e João. Mas Jesus, ele chamou os 12 discípulos, um qual foram participantes das manifestações e dos ensinos que Jesus, ele fez ao decorrer da sua trajetória, do seu ministério. Sabemos que Jesus, ele foi crescendo, e Jesus, ele já ia ensinando no templo, ele já ia falando das coisas
que louvado seja o nome do Senhor, das maravilhas para que ele foi, louvado seja o nome do Senhor, chamado, né? Mas sabemos que Jesus, ele começou seu ministério terreno com 30 anos. Com 30 anos, Jesus ele foi batizado nas águas. E a Bíblia diz que João, ao descer ele pelas águas, louvado seja o nome do Senhor, ele avistou uma grande visão. Ele viu uma pomba descer do céu e pousar sobre Jesus. Essa pomba está simbolizando a presença do Espírito Santo. E sabemos que logo a pomba descer sobre Jesus, louvado seja o nome do Senhor, uma voz do alto dos céus brada e que diz assim: este é o meu filho amado que me comprazo, ou seja, que tenho comprazido, que tenho, louvado seja o nome do Senhor, me alegrado, louvado seja Deus. Então Jesus agora começa o seu ministério terreno com os seus discípulos, louvado seja o nome do Senhor. Mas, louvado seja o nome do Senhor. Mais à frente, João, ele foi um aluno por Jesus Cristo, ele foi uma pessoa qual teve uma grande participação, porque, louvado seja o nome do Senhor. João, ele escreve essa epístola. O que é uma epístola? Uma epístola é uma carta, ou seja, uma correspondência destinada, louvado seja o nome do Senhor, para comunidades cristãs daquele tempo, louvado seja o nome do Senhor. E tem, louvado seja o nome do Senhor, por escrito, louvado seja Deus. Por nome epístola, conhecido mais como uma carta que é direcionada para alguém ou quem, louvado seja o nome do Senhor. João, ele escreveu, louvado seja o nome do Senhor, 5 livros da Bíblia, sendo esse 1 João, 2 João, 3 João, e o Evangelho segundo escreveu João, louvado seja o nome do Senhor, os eventos que aconteceu acerca do ministério de Jesus. E sabemos que o livro das revelações, também escrito por João, que foi o Apocalipse, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa epístola de João, ela tem um assunto principal de quê? Essa epístola, ela relata o problema dos falsos mestres, ou seja, os falsos ensinos a respeito da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Propósito este, ele tem um duplo sentido, um duplo posicionamento acerca disso. Expor e rebater. Louvado seja o nome do Senhor. Expor e rebater o quê? Os erros doutrinários e éticos dos falsos mestres, o qual João ele chama, louvado seja o nome do Senhor, aqui como os anticristos. Quem são os anticristos? Os anticristos, louvado seja o nome do Senhor, os anticristos do grego, que ele quer dizer opositor a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esses anticristos, eles são seguidores do anticristo. Louvado seja Deus. Que diz assim na Escritura, no Evangelho de João, no seu capítulo 18 e 19, que enfatiza a dizer que saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas em 1 João, capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, nos diz assim, que bem verdade que Deus é o nosso Pai Celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, João ele veio para relatar os acontecimentos que estavam ocorrendo, louvado seja o nome do Senhor, na igreja do Senhor. E que ele veio para rebater e disseminar os falsos ensinos, expor e rebater e colocar tudo no seu devido lugar. E João agora escreve a primeira epístola de João, capítulo 3, que fala acerca de os filhos de Deus. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. É bem verdade que Deus, Ele é o nosso Pai Celestial. E ser filho de Deus é algo sublime da nossa salvação. Por quê?
Em João capítulo 1, verso 11, nos diz assim, louvado seja o nome do Senhor. Vou estar abrindo aqui para você. João capítulo 1, verso 11, diz assim, do 11 ao 14, a Bíblia diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João estava dizendo no Evangelho, na sua epístola, que, louvado seja Deus, que nós somos filhos de Deus, porquanto conheceu a Ele mesmo. Porque nós somos filhos de Deus, tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. O Evangelho de João, segundo escreveu João, diz que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o recebeu teve o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia fala que ele veio para todos, mas nem todos os receberam. Mas todo aquele que o recebeu. A posição de receber aqui quer dizer aquele que creu. Mas não é uma posição daquele que crê, mas também que obedece. Obedece os ensinamentos, que se coloca na posição, que renuncia a si mesmo para viver uma nova vida em novidade, uma vida em Cristo Jesus. Então, em 1 João, ele está falando que a vida santa dos filhos de Deus, que aquele que é filho de Deus, ele tem por finalidade, ele tem uma vida separada diante de Deus. E João agora ele começa a expor e relatar e abrir os olhos daquelas pessoas que uma vez chamado por Deus, você não faz mais as mesmas práticas de antes. Aqui vejamos, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque assim é como é, o veremos. Aqui uma promessa em que Jesus, ele fez também, né, que Jesus disse que, olha, ficar em Jerusalém para que do alto seja revestido de poder. E logo após ali, eles receberam o Espírito Santo. Mas Jesus ele disse que ele iria para o Pai e que ia preparar moradas. Morada para quem? Para os seus filhos, para aqueles que aceitou, que creu na sua palavra, aqueles que recebeu, que teve o privilégio de ser chamado filho de Deus. Então, aqui no verso 2, está dizendo que mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim é como é, o veremos. Jesus ele está dizendo nessa palavra que quando ele se manifestar, nós seremos como ele, nós vamos ter um corpo glorificado, nós vamos ter uma morada celestial, nós vamos passar desta vida para uma vida melhor ao lado do nosso Pai, ao lado do Todo-Poderoso, aquele que veio para nos salvar, aquele que pagou o preço, aquele que se entregou para em pagamento do nosso pecado. Esse mesmo Deus que veio na primeira vez, a Bíblia nos dá respaldo em dizer que ele retornará, que ele vai voltar para buscar aqueles que teve o espírito de adoção, aqueles que foram adotados pelo Senhor, aqueles que foram recebidos pelo Senhor, aqueles que são chamados filhos de Deus. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem para uma manhã. Essa é uma promessa, louvado seja o nome do Senhor.
que Deus também nos dá na sua escritura, mas é uma promessa que somente o Filho, ele pode, louvado seja o nome do Senhor, ter êxito, ele pode ter a clareza, ele pode alcançar essa promessa, porque o Filho, ele obedece à voz do seu Pai, o Filho, ele segue os caminhos do seu Pai. Sabemos que todo filho, ele se parece com o seu pai, ele tem as suas características, ele se parece com a sua descendência, louvado seja o nome do Senhor. E vejamos aqui no verso 3 que diz assim: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Então, no verso 4 diz assim: qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabemos que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Sabemos que Jesus, quando ele estava ali se entregando naquela cruz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se encontrava 3 cruzes. Jesus estava no meio e do seu lado esquerdo existia uma pessoa que fez atrocidades, que era ladrão, e do outro lado existia outra pessoa da mesma condição. E um desses homens falou assim, olha, fazendo chacota de Jesus, disse: desce daí e tira a nós também daqui dessa situação. Mas o outro disse: tu não é o rei dos judeus? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Um daqueles homens estava a questionar a Jesus, mas o outro, ele reconheceu que ele tinha feito atrocidades, que ele merecia, louvado seja o nome do Senhor, aquele castigo perpétuo, louvado seja o nome do Senhor, que era a morte de cruz. Mas ali naquele diálogo, a Bíblia nos relata que ele, conversando ali com Jesus, um daqueles homens, ele era uma pessoa que ele não tinha a percepção de que aquele Jesus, ele não tinha pecado, ele não merecia, louvado seja o nome do Senhor, aquela morte de cruz, louvado seja o nome do Senhor. Mas o outro, ele reconheceu que Jesus, ele era, louvado seja o nome do Senhor. E ao diálogo com Jesus, ele chegou a perguntar a Jesus, louvado seja o nome do Senhor: quando tu entrar no paraíso, lembra de mim. E Jesus disse assim: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, ele foi entregue por nosso pecado, ele foi entregue, louvado seja o nome do Senhor, pela nossa iniquidade, ele pagou o preço pela nossa vida. Então, louvado seja o nome do Senhor. Um daqueles homens aceitou e creu nas promessas, creu que Jesus, ele poderia mudar a sua trajetória no último instante, mas o outro homem, ele fez chacota, ele não deu crédito, ele não deu credibilidade para aquele que estava ali adiante deles, louvado seja o nome do Senhor. E hoje em dia acontece diante de nós, muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, até conheceu, até conviveu, mas no meio da sua caminhada, ela se dispersou, a situação deplorável, quem sabe, o ambiente geográfico está cooperando para as pessoas entrarem em desespero, está cooperando para que as pessoas entrem em colapso, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que é filho, ele sabe que existe uma promessa linda escrita na Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, que não haverá mais choro, que não haverá mais pranto, que não haverá mais dor, e ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Sabemos que a Bíblia nos relata que o homem, ele está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que são filhos de Deus, eles sabem o seu destino, e aqueles que andam errante, que antes que nada andando aleatoriamente, vivendo uma vida promíscua, uma vida de pecado. E eu sinto muito lhe dizer que você não vai alcançar a terra, a não ser que você se arrependa dos atos pecaminosos que ocorrem diante do seu cotidiano. E diz assim: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele não tinha pecado, mas ele se colocou no nosso lugar.
e pagou o preço e nos reconciliou conosco e o nosso Pai que está no céu. E diz assim no verso 6, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aqui é muito claro, queridos, para dizer nesta noite, Deus está dizendo na sua palavra, nessa epístola, nessa carta, e que aquele que permanece na prática de pecado, a Bíblia diz que ele não conheceu o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda diz assim, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, o Senhor Jesus, ele é justo. Então é necessário que a gente esteja praticando atos de justiça. Não somente uma pessoa que uma vez ou outra faz algo justo, mas que se acha justa, não. O justo, ele permanece na justiça. Ele é justo de dia, ele é justo de noite, ele é justo na semana inteira. Ele pratica, louvado seja o nome do Senhor, atos de justiça perante a terra. Ele pratica, ele é diferente. Ele não anda mentindo, ele não anda, louvado seja, pegando aquilo que não é seu, ele não anda, Senhor, fazendo uma atrocidade que entristece o coração do Senhor. E a Bíblia diz aqui, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo ele peca desse princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Então uma pessoa justa, ela pode sim até pecar, porque nós somos sujeitos a pecar. Mas temos um advogado que está lá no céu, que ele pagou o preço por nosso pecado. E diz assim, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo ele peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E diz assim no 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, ele tem uma semente da onde? Do céu. Ele tem uma semente que Jesus ele colocou dentro dele. E ele não consegue pecar, mesmo que ele chegue, louvado seja o nome do Senhor, no caminho do precipício. Ele olha e diz assim, não, eu não posso avançar nesse precipício. Por quê? Porque eu tenho uma semente, porque eu tenho uma promessa, porque eu tenho um Pai, porque Jesus pagou o preço. A pessoa que ela nasceu de novo, ela não se acomete, ela não anda nos atos pecaminosos, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes a gente peca, a gente fica fraco, a gente não sente mais vontade de ir ao culto, a gente não sente mais vontade de orar, a gente não sente mais vontade de estar em comunhão com Deus. Por quê? Porque o pecado ele vai nos matando, o pecado ele vai nos arrastando para uma cova, ele vai nos mornando, ele vai nos mortificando, mas todo aquele que é nascido de Deus, ele não anda pecando, porque existe uma semente dentro dele que nos impede de pecar, e ele é nascido de Deus, e ele é, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E ele permanece nele quem? Em Jesus. E nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Então, querido, se às vezes a gente tem uma rusga com o irmão e a gente não consegue perdoar, a gente tem aquela picuinha com aquele vizinho e a gente não consegue liberar o perdão, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ele diz que aquele que não ama seu irmão não é de Deus. Louvado seja Deus. Então, é necessário amar o irmão, aqueles que diz que eu pratico obras de justiça, mas não amam o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que diz que é justo, mas não ama o seu irmão, a Bíblia diz que ele não é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por que essa mensagem que nós ouvimos desde o princípio, que nós amemos uns ao outro, não como um Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más.
e a de seu irmão era justa. Olha a diferença entre o justo e o profano. Existia aqui 12 irmãos, em qual um adorava ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ele foi apresentar diante de Deus a sua oferta, e também a seu irmão foi apresentar diante de Deus também a sua oferta, a Bíblia diz que Deus recebeu de um, mas do outro não se agradou. Porque um deu de todo o seu coração, mas os seus atos de justiça vinham dia após dia. Era uma pessoa separada, era uma pessoa diferente. Então o seu irmão já tinha atos malignos. Então, quando ele vai ali diante do Senhor, ele não dá o seu melhor. Por quê? Porque ele não estava condizente para aquilo que ele estava oferecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o outro irmão que deu a sua oferta, louvado seja o nome do Senhor, foi agraciado diante de Deus. E o que aconteceu ali? Aconteceu que um matou o outro, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Por causa de ciúme, porque Deus tinha recebido, louvado seja o nome do Senhor, o sacrifício de Abel, mas Caim, louvado seja o nome do Senhor, não se agradou, e olhando Caim, o seu semblante decaiu, e ali ocorreu o primeiro homicídio na Bíblia. Então, aquele que odeia o seu irmão, está a precipitar, está próximo a cometer o quê? Homicídio, louvado seja o nome do Senhor. Caim mata Abel, porque Deus recebeu a oferta de Abel, mas a dele não recebeu, porque a Caim ele era maligno. Caim era do maligno, Caim ele fazia perversidade perante a terra, louvado seja o nome do Senhor. E diz assim no 13, no 12, porque as suas obras eram mais, as obras de Caim eram os mais, e as de seu irmão eram justas. Louvado. É importante, querido, a gente estar diante de Deus com, louvado seja o nome do Senhor, com obra justa perante o Senhor. Porque Deus ele vê o oculto, o escondido, ele vê aquilo que o seu pastor não pode ver, ele vê aquilo que o seu irmão não pode ver, ele sonda o coração, ele sonda os desejos, ele sonda o sentimento. Então é necessário diante de Deus a gente estar com o coração limpo diante de Deus. E para estar com o coração limpo diante de Deus é necessário ter uma comunhão com o Senhor, é necessário ter um relacionamento com o Senhor, porque aqui, como estive lendo nesta noite, é que Deus ele colocou uma semente dentro do nosso coração que nos possibilita de não estarmos pecando, mas estamos, louvado seja o nome do Senhor, praticando obras de justiça, louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, não se maravilheis, se o mundo vos aborrece, então Caim aqui está simbolizando o mundo, Caim aqui está simbolizando o mundo ao nosso redor. O mundo vos aborrece. O mundo muitas das vezes não nos aceita. Existem lugares que a gente não é aceito. Existem ambientes que a gente não é aceito. Existem, louvado, ambientes que a gente muitas das vezes a gente sente que as pessoas não ficaram, louvado seja o nome do Senhor, alegres com a nossa presença, querido. Isso é um sinal de que a gente não é desta terra. A gente é praticante de obra de justiça. E por isso que o mundo vos aborrece. É por isso que o mundo a todo instante tenta nos derrubar. Mas Deus é fiel, que segura na nossa mão direita e nos coloca de pé. E nos coloca, louvado seja o nome do Senhor, firme, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala sobre, louvado seja o nome do Senhor, a parábola daquele que construiu a sua casa na areia e aquele que construiu a sua casa na rocha. Todas as duas casas, elas foram edificadas, louvado seja o nome do Senhor. A casa na areia, ela foi edificada, assim também como a casa que foi, louvado seja o nome, alicerçada sobre a rocha. Mas uma coisa que existe aqui de interessante é que quando veio o vento e a tempestade, a casa que estava alicerçada sobre, louvado seja o nome do Senhor, sobre a areia, ela não conseguiu ficar de pé. Mas a outra casa que foi alicerçada sobre a rocha, ela se permaneceu firme adiante
desta tempestade. Eu quero liberar uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, profética nesta noite. Você aí que é servo do Senhor, você aí que nasceu de novo, você aí que pratica atos de justiça, você aí que o Senhor Jesus, Ele te conhece, o Senhor Jesus, Ele vê a tua caminhada, a tua trajetória. O mundo pode estar soprando o vento, o mundo pode estar soprando a tempestade, mas eu quero te dizer nesta noite, se você tem uma casa alicerçada na rocha, o vento ele pode soprar dos quatro cantos dessa terra, mas você não vai ser atingido. Você pode até se balançar, mas a sua casa vai continuar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. É necessário nós amarmos os nossos irmãos. É necessário a gente, louvado seja o nome do Senhor, permanecer no amor. Porque aquele que aborrece o seu irmão, a Bíblia diz que ele é considerado como homicida, e o homicida não tem permanência nele a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecemos a caridade nisto que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Hoje em dia está difícil, né? Está difícil a gente dar vida pelo nosso irmão. Está difícil a gente fazer um sacrifício pelo nosso irmão. A Bíblia diz que mesmo assim como ele deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E por isso se manifesta em nós a caridade, o amor, manifesta em nós atos de justiça. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E quem, pois, tiver bens nesse mundo, e vendo seu irmão necessitado, e lhe cerrar o coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. É necessário a gente ter louvado seja o nome de Deus, ter uma chacoalhada pela palavra de Deus, né, querido? Porque é uma palavra muito forte, e que diz assim que quem, pois, tiver bens nesse mundo e vendo seu irmão necessitado e cerrar o seu coração, como estará a caridade de Deus nele? Não tem caridade, querido. Aquele que pode ajudar, mas não ajuda. O seu coração endurece para ajudar aquele que não tem. E às vezes você tem e você não faz. E às vezes nós temos e a gente não fazemos. Mas Deus, ele vê todas as coisas. Mas assim, vendo o seu irmão passando a necessidade e não o ajudar, como, pois, estará nele a caridade de Deus, o amor de Deus? Não está o amor de Deus dentro dele. Mas ele diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Não é necessário a gente só pronunciar a palavra, mas é necessário a gente ter uma ação diante das pessoas. A gente tem que ter uma ação, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, uma ação que venha causar impacto na vida do nosso irmão, não para que a gente venha se promover, não que a gente venha, venha atingir sobre nós os holofotes, não, mas que a gente venha praticar diante de Deus, caridade diante do Senhor, aquilo que o Senhor requer de nós, é que nós amemos os nossos irmãos, mas não só de boca, mas sim em ações perante a presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. E nisso conhecemos que somos da verdade, diante dele e asseguramos o nosso coração. Sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos dela, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros segundo o seu mandamento.
E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos foi dado. Então Deus, ele diz aqui nessa epístola que o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor, apóstolo João, ele escreveu essa epístola para a igreja, chamando a atenção da igreja para o que era real do Evangelho de Jesus Cristo na terra. O Evangelho de Jesus Cristo na terra não é só palavra. O Evangelho de Jesus Cristo na terra não é só, louvado seja o nome do Senhor, uma palavra que nós liberou sobre uma pessoa, mas o Evangelho de Jesus Cristo na terra, louvado seja o nome do Senhor, são ações do Senhor de tato, de sentir a dor do outro, de repartir o nosso pão, de, quem sabe, vestir aquele que está nu, louvado seja o nome do Senhor, alimentar aquele que está com fome, dar água àquele que tem sede, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o que o Senhor Jesus, ele requer de nós, que a gente não amemos de palavra, mas de obras e em verdade perante Ele. E quando nós praticamos obras em verdade diante deles, nós somos reconhecidos como os filhos de Deus. Nós somos reconhecidos que dentro de nós existe uma semente que Ele colocou. Louvado seja o nome do Senhor. Não é somente louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. A gente frequentar durante a semana toda uma placa denominacional, não, mas a gente praticar dia após dia atos de justiça, a gente praticar, louvado seja o nome do Senhor, louvado, se separando daquilo que desagrada ao Senhor, a gente se separando da iniquidade, do pecado, a gente se separando daquilo que entristece o coração do Senhor e mortifica o nosso espírito. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Amados, eu queria nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, agradecer a todos os irmãos que estão aqui comigo nesta noite. Queria dizer aos irmãos que foi um dia corrido, que foi um dia cansativo. Cheguei hoje um pouco em cima do horário, deu para dar uma lida na palavra, né? Mas graças a Deus que o Senhor, ele é fiel em meio a essa situação difícil, essa situação que está ocorrendo assim ao nosso redor, né? Mas Deus, ele tem guardado a nossa vida, tem guardado a sua vida, ele tem te separado, ele tem um cuidado especial com a sua vida. Não que ele não tenha um cuidado especial com pessoas que estejam passando uma situação difícil, mas a Bíblia diz de que se queixa um homem vivente, se queixa dos seus próprios pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que é nascido de Deus, ele não permanece na prática do pecado, ele se encontra, louvado seja o nome do Senhor, se analisando dia após dia e tentando se aproximar do Todo-Poderoso. Ele tenta a todo instante estar se alinhando diante ao céu. Sabemos que a nossa passagem aqui é momentânea, sabemos que estamos peregrinando numa terra estranha e que muitas das vezes muitos crentes têm se perdido a fixar os seus olhos à terra, a fixar os seus olhos, louvado seja o nome do Senhor, a bens materiais, a fixar os seus olhos, louvado seja o nome do Senhor, para aquilo que a ferrugem e a praga, ela corrói. Mas eu quero aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, acreditar que existe uma igreja que está desapegada às coisas terrenas, que está desapegada àquilo, louvado, que é passageiro, em tudo que está, louvado seja o nome do Senhor, adiante dos nossos olhos aqui nesta terra passageiro, e até a nossa moradia não é aqui, a nossa moradia lá nas áreas celestiais, que ele disse assim: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Louvado seja o nome do Senhor. A sua casa não é aqui, amado. Então, louvado seja o nome do Senhor, viva essa sua vida, essa única sua vida terrestre, louvado seja o nome do Senhor, em espírito e em verdade, praticando atos de justiça, praticando, louvado seja o nome do Senhor, não por língua, não por palavra, mas em ações, e glorificando o nome do Senhor através da sua vida, e pessoas sejam tocadas, louvado seja o nome do Senhor, através da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para isso se manifestou o Filho de Deus,
para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Então, não é o inferno que, louvado seja o nome do Senhor, não é o inferno que vem para nos atacar, mas sim a igreja do Senhor que vai de encontro ao inferno, como se afastando daquilo que desagrada ao Senhor, mantendo a comunhão com o Senhor, assim como foi dito aqui na epístola, louvado de 1 João, capítulo 3, que aquele que ama o seu irmão, a caridade de Deus permanece dentro dele, mas aquele que aborrece o seu irmão, a Bíblia diz que ele é considerado um homicida, e o homicida não tem nele a vida eterna. E necessário que nós estarmos diante, louvado seja o nome do Senhor, diante das testemunhas ao nosso redor, praticando atos de justiça, estando diante de Deus em espírito e verdade, não como um Caim que apresentou a sua oferta, louvado seja o nome do Senhor, de qualquer maneira diante de Deus, e ali por ver o seu irmão apresentando a sua oferta em espírito e verdade, vendo o Senhor recebendo a sua oferta, e ele ali no seu coração e se envaideceu, criou, louvado seja o nome do Senhor, louvado no ciúme, matar o seu irmão. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que recebeu o Espírito Santo, ele ama o seu irmão. Todo aquele que foi recebido pelo Senhor, que desceu sobre ele o Espírito Santo, ele não pratica os atos que outrora praticávamos. Sabemos que aqueles atos que nós praticávamos outrora ficaram para trás. A Bíblia diz que Deus ele lança no mar de esquecimento, louvado seja o nome do Senhor, tudo aquilo que nós um dia, a gente, louvado seja o nome do Senhor, a gente fez que desagradava e que matava o nosso espírito. Que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu queria nesta noite estar louvando um hino nesta noite, junto contigo. A Bíblia diz que Deus ele habita em meus louvores. Louvado seja Deus. Logo após estarei fazendo oração pela sua vida, orando pelos enfermos, orando pelas pessoas que estão na UTI. Eu sou da casa tua morada, eu sou teu lar. Eu sou a casa tua morada.
Seja bem-vindo, Jesus. Seja adorado. Abra o céu, teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Fica à vontade no nosso meio. Fica aqui. Tira o medo. Soberano Deus e eterno Pai, nesta hora, Senhor, eu quero te apresentar, Senhor Deus eterno Pai, ó Deus eterno, nesta noite nas tuas mãos. Quero te apresentar, Senhor, quem está aí nesta live, ó Pai, ó Senhor Deus eterno Pai, não sei como se encontra ele, não sei como se encontra ela, mas o Senhor, que é o Deus que contempla todas as coisas, o Senhor é o Deus poderoso, ó Deus eterno que visita, Senhor Deus, os lares, ó Senhor Deus, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor Deus eterno, vai visitando, Senhor Deus, a cada pessoa aqui, Senhor Deus eterno, que está aqui, Senhor Deus, nesta
nesta hora. Vai, Senhor Deus eterno, Pai, sondando, Senhor Deus eterno, Pai, a todas as áreas da vida dele, da vida dela. Vai, Senhor Deus, neutralizando toda a influência do adversário. Ó Deus eterno, Pai, toda obra, Senhor Deus eterno, Pai, do adversário contra esta vida. Meu Senhor Deus eterno, Pai, nesta noite, Deus eterno, queremos, Senhor Deus eterno, decretar falência, ó Senhor Deus, do plano do adversário sobre esta casa, ó Deus eterno, Pai, sobre esse lar, ó meu Deus eterno, sobre as suas finanças, ó meu Deus eterno, Pai, eu quero te apresentar, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar entrando, ó Deus eterno, Pai, em provisão, que o Senhor possa estar enviando anjos, Senhor Deus eterno, Pai, ó Deus, desfazendo, Senhor Deus, toda palavra contrária, Senhor, toda oração contrária, toda palavra de maldição sobre a vida dele, sobre a vida dela, ó meu Deus eterno, Pai, nesta noite, ó Deus, assiste, Senhor Deus eterno, Pai, no livro de Gênesis, ó Senhor Deus, no livro da criação, ó Senhor Deus eterno, Pai, quando o Senhor se encontrava a terra sem forma e vazia, Senhor, o Senhor, Deus, proliferou uma palavra, que haja, Senhor Deus eterno, luz, e houve luz. Ó Deus eterno, nessa noite, ó Deus eterno, eu quero liberar esse haja sobre a vida dele, sobre a vida dela. Eu não sei qual é a área que se encontra obscura, mas o Senhor sabe. Nesta noite, Senhor Deus eterno poderoso, que haja luz, ó Deus eterno, Pai. Ó Deus eterno, não sei se encontra, ó Pai, ó Deus eterno, muito querido, Deus da sua casa, Senhor Deus, quem sabe passando uma situação difícil, na enfermidade, ó meus, que leito de hospital nessa noite, querendo profetizar que haja cura, que haja, Senhor Deus, restauração, ó meu Deus, que haja as portas abertas, que haja, Senhor Deus eterno, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja, Senhor Deus eterno, Pai, ó Deus eterno e poderoso, ó Deus eterno, que haja luz sobre, ó Deus, o entendimento, que haja luz, Senhor Deus eterno, pelo Deus eterno, na capacitação, ó Deus eterno, vai colocando, Senhor Deus eterno, as nossas armas, vai colocando as novas armas, Senhor Deus, nas suas mãos, vai, Senhor Deus eterno, Pai, abrindo, Senhor Deus, o leque da revelação, vai, Senhor Deus, se revelando para ele, se revelando para ela de uma forma, ó Deus, sobrenatural, vai, Senhor Deus eterno, Pai, glorificando o teu nome, ó Deus, na vida, Senhor Deus eterno, Pai, ó Deus, que se encontra, ó Senhor Deus eterno, Pai, na situação, quem sabe, ó Deus, com a dispensa vazia, e quem sabe, Senhor Deus eterno, Pai, assim como aquela mulher, ó Deus eterno, com o seu filho, que só tinha, Senhor Deus, a última refeição, mas assim, ó Senhor Deus, chegou o profeta naquela casa, ó meu Deus eterno, Pai, e o profeta de Deus, quando chega, algo tem que acontecer, e nessa noite, ó Deus, e poderoso nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, vem, Senhor Deus eterno, Pai, fazer a multiplicação nesta vida, venha, Senhor Deus eterno, Pai, ó Deus, fazer a multiplicação, ó Pai, de que ele ou ela necessite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos repreender, Senhor Deus eterno, Pai, ó Deus eterno, toda insônia, ó Deus eterno, Pai, todo pesadelo, queremos repreender, Senhor Deus, toda indecisão, toda dúvida, ó meu Deus, Senhor Deus eterno, a Bíblia diz que aquele que tem dúvida está em pecado, ó meu Senhor Deus eterno, mas para isso, Senhor Deus eterno, Pai, se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo, e nessa noite, ó Deus, crendo e confiando, Senhor Deus, na tua vitória, ó Senhor Deus eterno, que mesmo que o Senhor Deus, o cenário, ó Senhor Deus eterno, Pai, seja de desespero, seja de morte, ó meu Deus eterno, Pai, o Senhor pega o profeta Ezequiel e leva ali no cenário de morte, e quando ele olha para aqueles ossos secos, eu vejo na Bíblia, Deus, ele liberando a palavra e dizendo assim, pode reviver esses ossos. Ele disse, tu sabes, Senhor, então profetiza, Ezequiel, eu quero te dizer nesta noite, mulher de Deus, porque a tua boca está fechada, porque a tua boca se encontra, quem sabe, amordaçada nesta noite. O Senhor, ele tira a amordação da sua boca e te diz assim, ó, profetiza sobre esse vale de ossos secos nesta noite, ó glória. Quem está comigo no glória nesta noite, meu Deus, eu estou sentindo a presença do Eterno nesta hora, eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso para profetizar em vidas aqui que se encontram, meu Deus, declama, chovia, faz tu livre derevar na rava sério, que manurive derevar, norive derevar, tu levou, deve que para faias, triplo, fundo,
fonte levenaio. Eu quero te dizer que nesta noite, quem crê recebe de faia, sibrion de vandulib, fonte camanduli vandaraio. Essa situação difícil nesta noite, eu quero te dizer que tem um prazo de validade, e esse prazo de validade termina hoje. Levandai choclo vianete astúbia faia, ramando que pancho levendarava súbia faia deio. E Jesus, ele está fazendo coisas novas hoje na tua casa. Jesus, ele está fazendo coisas novas hoje no teu lar. Jesus, ele está fazendo coisa nova hoje no talavai, astubla faia, roube a fondere a levaio, campando que pancho de aderevasto livinerevanaraio, ramando ia vasébia faia, súbia fonte claio. Eu vi a mentes aqui levando o inimigo tentando colocar loucura na sua cabeça, mas o Senhor te trouxe, levai astubia faia, libi que onde fátio livinerevai a sé, rambando o livideu astubia fonte. E Deus, ele está enviando um anjo ali, que ele lava no teu quarto, levando a séria faia, e quando tu colocava a cabeça no teu travesseiro, vinha pensamentos, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, pensamentos que não glorificam o Senhor. E o Senhor está dizendo nesta noite: eu quebro, levai as triple fonte, levenai, librio faio, rambando campindeia, subia faturibe derevada raio. Eu neutralizo sobre a tua vida todo espírito levante levenaia para faia, triple fonte, rambando que pantuíbe a sérvia, para deixar tu louca, lambando cambantu que pantu levidea na subia faia, libidiarava sobre a faia. Receba a paz aí na tua casa nesta noite, receba aí a provisão do Senhor, receba aí levanto lividere asto campa faia, a multiplicação do azeite na tua casa, e cambantu capantu levanto levantarava suia, A Bíblia diz que quando Davi ele tocava a sua harpa, o espírito maligno que estava em Saul, ele saía. Sabemos que Saul ele já era lavaia da vassuia, vastula, vanore, vanare, 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 vanare. Ele já era vanare, 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 vanare. Ele já tinha um decreto do Todo-Poderoso, porque ele tinha desobedecido a voz do Senhor, eles tinham desobedecido a voz do Todo-Poderoso. Mas aqui nesta noite, eu quero te dizer, busque obedecer ao Senhor, busque obedecer ao Todo-Poderoso. Eu vejo Deus ele dando chance, nova chance a pessoas aqui nessa noite. E ele afasta hoje na tua casa, ele afasta o som desse violão, ele afasta todo espírito alojado que quer te trazer a derrota, mas ele vai ter que presenciar o Todo-Poderoso quebrando protocolos, fazendo um milagre, mudando a história, mudando ele aí, e ele está mudando hoje a tua história.
está mudando história nesta noite. Mas entenda um negócio aqui comigo: quando Deus mandar você matar, louvado seja, assim como foi Saul. Saul, ele disse para si, Deus disse para ele: mata tudo que está naquela cidade. E ele ali com o olho grosso, ele recolheu aquilo que era para ele, louvado seja o nome do Senhor. Ele ali com a cobiça, não matou, não fez aquilo que Deus ele queria que ele fizesse. E foi, louvado seja o nome do Senhor, desagradável aos olhos do Todo-Poderoso. Quando Deus ele mandar você renunciar, renuncia. Quando Deus mandar você deixar para trás aquilo que te impede de ir para a frente, é porque Ele sabe o que vai acontecer no seu futuro. Ele sabe aquilo que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. O amanhã pertence a Ele. O amanhã pertence ao Todo-Poderoso. É por isso que quando Deus ele manda, eu e você não entende. Você não tem que entender, a gente tem que obedecer e crer e confiar que Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, e Ele tem cuidado, Ele tem cuidado, Ele tem cuidado. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa em mim. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, e comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, porque eu sei. Ele está tirando hoje da tua mente toda dúvida. Ele está arrancando hoje da tua vida toda dúvida. Ele está direcionando os seus passos nessa noite. Eu vi assim, filha, ó. Eu via você assim, ó, olhando por dois caminhos, mas não sabia qual caminho pegar. Mas o Senhor nessa noite está te dizendo assim, filha, não é nem para a direita, nem para a esquerda, mas é para frente. Caminha para frente. Caminha pra frente, pra frente, pra frente. E o que ficou pra trás, o que ficou pra trás, o que ficou pra trás, não é hora de parar, nem de retroceder. O que ficou para trás não é mais para você. Não é hora de parar, nem desanimar, porque quem te prometeu é fiel para cumprir.
coisa. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa em mim. Mas é como eu vejo um sorriso brotando do seu rosto, dizendo assim: valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena eu chegar aqui. Porque o Senhor cuida de ti. Às vezes não entendemos nada, mas não é pra entender. É só confiar e adorar e receber. Recebe aí, a promessa está de pé. Quem te prometeu garante. É só confiar, é só aceitar. Não tente entender, não tente entender. De ti, Ele cuida de ti, Ele cuida de ti, Ele cuida de ti. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Vai fluindo assim, a gente tem que entregar, senão a gente paga o preço. Eu queria estar louvando a Deus pela sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Eu prometo aos irmãos que estarei fazendo próximas lives, mas só que por motivo, meu celular quebrou, a gente deu uma parada, mas a gente vai estar retornando. A gente está lá no Instagram. Quando a gente retornar, a gente vai mandar o aviso, tá entendendo? Mas hoje foi por louvado seja o nome, uma convocação especial. O pastor Wellington, do Ministério Apostólico Rema, colocou aí eu nessa responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Peço perdão aos irmãos por alguns erros, de leitura aqui, porque as vistas estão um pouco cansadas, o dia todo no sol, mas louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, Prometo que próxima vez, estaremos mais cantando hinos ao Senhor e junto com os irmãos podemos sentir essa presença gloriosa que está aqui neste lugar. Eu quero nessa hora, em nome do Senhor, orar agradecendo ao Senhor. Eu quero que comigo você concorde em oração para estarmos dando finalização nessa live. Senhor, meu Deus eterno Pai, nesta hora, Senhor Deus, queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, te bendizer por todas as coisas. Ó Senhor Deus eterno Pai, nesta hora, Senhor Deus, vem, Senhor Deus, na próxima vez, ó Deus eterno, sobre a nossa vida, dia após dia, ó Senhor Deus, nos capacitando, ó Deus, nos dando discernimento, sabedoria, para, Senhor Deus, administrar e fazer aquilo, Senhor Deus eterno, que é agradável aos seus olhos. Meu Senhor Deus, eu te apresento a cada vida que está, Senhor Deus, assistir, ó meu Deus eterno, na sua casa, Senhor Deus eterno, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, visitando, alcançando, ó Deus eterno, a cada vida nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querendo também te apresentar, Senhor Deus, aqueles que se encontram no leito, ó Deus, de UTI, ó Deus, lutando pela vida, lutando, Senhor Deus eterno, Pai, contra essa doença, ó Deus, e quem sabe até outras doenças, Senhor. Queremos, Senhor Deus eterno, Pai, nessa noite, ó Deus, te pedir que o Senhor possa estar descendo com bálsamo, Senhor, curando as feridas, curando, Senhor Deus eterno, Pai, a enfermidade, ó Deus, neutralizando, Senhor Deus, todo o vírus, neutralizando, Senhor Deus eterno, Pai, todo o cansaço físico e espiritual, mas, Senhor Deus eterno, Pai, levando, Senhor Deus eterno, a tua sala do trono, ó meu Deus eterno, Pai, a tua adoração, ó Deus, Senhor Deus eterno, a Bíblia diz que o querer efetuar é dom de Deus, ó Senhor Deus, nesta hora, Senhor Deus eterno, desce com o teu espírito, com a tua porção, para junto, Senhor Deus eterno, Pai,
Pai, estamos, Senhor Deus, adorando ao Senhor, Espírito de verdade. O Senhor Deus, tira, Senhor Deus, eterno, todo empecilho, ó Deus, todas as coisas, Senhor Deus, que desagradam ao Senhor, ó Senhor Deus, toda a semente que não provém do Senhor, arranca, Senhor, e coloca dentro de nós a boa semente, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, eterno Pai, que vai frutificar, ó Senhor Deus, eterno Pai, e que vai fazer, Senhor Deus, um diferencial nessa terra. Senhor Deus, eu te agradeço, te engrandeço, ó Deus, por essa rica oportunidade nesta noite, e assim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir.